Alô você que está nos assistindo aí direto do YouTube e dos outros todos os canais que estão aí já o nosso vídeo no ar. Meu nome é Marcelo Lima e hoje eu estou aqui mais uma vez com o Diego Rabatone para a gente apresentar mais uma edição do TV Ocupa. E hoje aqui com a gente tem o pessoal lá do Conselho Participativo da Subprefeitura Pinheiros. A gente está aqui com a Júlia Carvalho e com o Rafael Calabria, os dois conselheiros lá de Pinheiros. Bom, e agora vamos se apresentar e falar como é que foi, como que vocês chegaram a ser conselheiros lá na Subprefeitura Pinheiros. Meu nome é Júlia Carvalho e eu sou conselheira participativa da Subprefeitura de Pinheiros. E eu faço jogos sobre política no Lab Hacker. Eu tenho um projeto que chama Fast Food da Política. E tudo o que eu faço é pautado nessa história de como que a gente deixa a política mais divertida para as pessoas poderem se apropriar dela e interferirem nos processos de forma mais prática. Eu sou Rafael Calabria, também sou conselheiro participativo por Pinheiros. Eu sou geógrafo e vinha trabalhando com mobilidade e ativismo em mobilidade, não só em Pinheiros, mas na cidade toda. E, na verdade, com a demanda de participar da gestão e de se inteirar mais do que estava acontecendo, fui me debruçando mais sobre gestão e menos sobre mobilidade. Acabei entrando no Conselho Participativo, primeiro como cidadão acompanhando, e recentemente fui eleito conselheiro participativo. Oi, gente, estou aqui de novo, voltando depois de alguns episódios que eu não participei. Então, vamos começar. Vou começar com uma perguntinha meio reflexiva. Começar perguntando para a Júlia. Então, Júlia, o que é para você o Conselho Participativo Municipal? É uma oportunidade mal usada e é um espaço que é muito novo, então ninguém consegue entender direito como aproveitar ele. Mas acho que ele é uma possibilidade boa da gente começar a fazer essa promessa desse canal entre as pessoas e o poder público nas subprefeituras. E agora a gente está tentando testar nossos processos dentro das metodologias que a gente já tem, que a gente criou, tipo, como que isso consegue encaixar com essa história que é o Conselho Participativo. Mas por enquanto ele é uma coisa meio crua, assim, e é um conselho, vai ser polêmico, um conselho de zeladoria, que as pessoas usam muito para substituir um saque que já existe. E aí ele não é só isso. Mas o que exatamente é um conselho de zeladoria? Né? Eu sei que tem gente que está assistindo que não conhece muito como funciona uma subprefeitura, não conhece os conselhos e tem alguns termos que são um pouco mais difíceis. Então, explica pra gente um pouquinho o que é esse ser um conselho de zeladoria, né, entre aspas, aí, que você colocou. Porque eu acho que as pautas que estão sendo ocupadas no conselho, pelo menos no conselho que nós estamos, assim, da subprefeitura de Pinheiros, elas têm muito mais essa vertente de tapar os buracos, garantir a acessibilidade do cidadão, a calçada, que é muito importante também. Só que parece que o único problema de Pinheiros é isso, sabe? E a gente sabe que não é. Tipo, é um lugar, uma região central que pessoas da cidade toda vêm pra lá. E aí a gente escuta muito mais essas pautas do que outras coisas. Então a gente acha que tem uma coisa estranha aí, que precisa ser ocupada. Então você acha que Pinheiros, por ser ocupada por pessoas de toda a cidade, deveria ouvir mais as pessoas de toda a cidade, as demandas dessas pessoas, ao invés de se ater especificamente às demandas das pessoas que lá moram? Você acha que deveria ser algo mais amplo? Acho que é os dois. Tanto as pessoas, os munícipes que moram lá, mas também as pessoas que vêm pra lá todo dia. Por exemplo, a história do hospital público. Tipo, a gente tem poucos hospitais públicos na região do centro. Isso é uma coisa que não é, por exemplo, fazer a conta só com as pessoas que moram ali naquela região, mas também entender qual que é o fluxo de gente que passa todo dia por aquela região específica. Isso é uma coisa, por exemplo. E para você, Rafael, o que é o Conselho Participativo, na sua visão? O Conselho é um canal que precisa ser muito mais bem utilizado para levar algumas demandas da população em si num canal direto para o poder público. Não para rivalizar com as decisões dos vereadores e do executivo e outros poderes, mas para ser mais um canal para se ouvir as demandas diretamente da população em diversos aspectos e para se abrir mesmo essa comunicação, para entender como funciona o poder público, para a população poder saber como chegar e com que demanda chegar
Enfim, é um canal que precisa ser muito mais bem trabalhado para facilitar o trabalho do legislativo e do executivo, para estimular as pessoas a participarem e acompanharem o que está acontecendo, que hoje a gente tem um processo bem grande de alienação, as pessoas não sabem como que funciona o processo, ou sabem só por manchetes simplistas de que um fez isso, outro fez aquilo. Enfim, é um canal dos dois lados, para a população aprender mais como participar e poder participar mais e atingir mais o poder público. Que acho que assim, o nosso papel de conselheiro é muito mais do que anotar as demandas, é de certa forma, tipo, acessibilizar essa informação, tipo, fazer cartilhas, sei lá, criar plataformas megalomaníacas, qualquer coisa que faça as pessoas entenderem, tipo, onde que elas conseguem colocar essas demandas delas com o poder público. Então a gente é como se fosse os decodificadores, sabe, desse processo. E eu não acho que rola isso também. Então seria muito legal também que a gente tivesse mais essa pauta da transparência como conselheiros, de tentar, tipo, abrir os processos para as pessoas. Para você, Júlia, como que você acha que a interlocução lá em Pinheiros, junto aos diversos conselhos temáticos e conselhos gestores que a gente tem aqui na cidade? Não posso opinar sobre. Não, sério, de verdade. Porque acho que eu sei que tem várias pessoas no nosso conselho que dialogam com outros conselhos, conselho da cidade, conselho do idoso, conselho dos jovens, CADES. ou CADES, mas eu não acompanhei nenhum processo, então eu não sei como que é essa ponte que eles fazem, sabe? Eu não sei o que rola de trabalho no meio disso, não sei se é proveitoso ou é mais uma reunião que a gente faz e não tem muitos encaminhamentos a partir dela. Talvez você possa contar melhor. Que varia pra caramba. Varia, conta aí. Quer fazer a pergunta? Deixa só eu, antes de puxar a pergunta para você, mas Júlia, tudo bem, você não participou, então você não sabe exatamente como que está acontecendo, mas como que você acha que deveria ser essa interlocução entre o conselho participativo e esses conselhos temáticos, por exemplo, saúde e educação, tem os conselhos gestores de parque, de UBS, que são mais específicos, dado que um dos motivos pelos quais o Conselho Participativo foi criado, né, uma das funções do Conselho Participativo é exatamente a interlocução entre os conselhos. Então, como que você acha que deveria ser? Né? O que você acha que o Conselho Participativo poderia acrescentar nessa, digamos, gestão social municipal, desse ponto de vista da interlocução entre os diversos conselhos? Então, de novo, a gente volta para aquela história da transparência, sabe? Que é isso, como que a gente está sintetizando a informação que a gente tem como conselheiros e a gente está atuando, como que a gente está fazendo o parecer daquilo, tipo, que é, não sei, de certa forma convidativo para as pessoas entenderem aquilo, mas também quererem participar, porque é isso, né? A gente não está fazendo isso, não vejo a gente fazendo isso. Tipo, dar os informes em toda reunião, tipo, as pessoas não conseguem nem entender que a reunião é aberta, sabe? Saca? É muito difícil. Mesmo que a gente tenha a informação sintetizada na ata lá, tipo, a gente não tá convidando ninguém pra ler, sabe? Ali no blog. E é um pouco esse o desafio, sabe? Como que a gente torna divertida não, mas interessante a informação. E sim, acho que essa é a função, é a ponte também dos outros conselhos com as pessoas, com o poder público, né? Um pouco essas três. E para você, Rafael, como que é esse papel da interlocução entre o Conselho Participativo Municipal e os demais conselhos, né? Os conselhos gestores de unidades de saúde, por exemplo, ou de parque, e os conselhos temáticos, que são conselhos da cidade, como educação, o conselho de mobilidade, de saúde, enfim, como que você entende que deve se dar, ou como que se dá essa interlocução entre o CPM e esses conselhos? Eu acho que como conselho, essa coisa está sendo construída ainda, essas relações, né? E elas vão ser muito diferentes porque os conselhos têm atuações, objetivos e formas muito diferentes. Você pega, por exemplo, os temáticos, que são, por exemplo, política urbana e transporte. A política urbana está muito mais consolidado, tem lei, tem deliberações listadas do que ele pode atuar e não. E a gente tem indicação regional nesse conselho, então o diálogo já está bem estruturado, até pelo conselho está mais estruturado. Já o de transporte ainda não, ele tem umas ideias de se estruturar melhor, mas ainda não está efetivando. E está correndo mais na medida do informe, um informa outro que está acontecendo. Eu acho que essa relação não precisa ser obrigatória, porque às vezes os conselhos vão tomar caminhos diferentes e pautas diferentes, mas eles podem se ajudar bastante em várias pautas, em várias
demandas. E quanto aos locais, a gente tem algumas conversas acontecendo, principalmente o pessoal da saúde é muito engajado e muito articulado em vários conselhos, conselhos de nível municipal. Os de parque eu vejo eles atuando muito mais no tema deles, com Secretaria de Verde e Meio Ambiente, e não tão articulados que nem o de saúde. Mas acho que é a mesma coisa dos temáticos municipais. Eles podem se fortalecer muito mais com o conselho, podem construir essa relação, mas ela não vai ser obrigatória. Ela vai ser, o contato tem que ser mais forte, mas as atuações juntas vão ser eventuais e por pauta. Mas para resumir tudo, a relação dos conselhos precisa se fortalecer muito mais, ser estruturada, de alguma forma até por regimentos e por lei, mas principalmente na relação entre as pessoas. E só para citar um exemplo, tem um conselho que é bastante fragmentado, que é o conselho tutelar. E é muito louco porque a pauta dele também é bem ampla, né? Que é adolescentes, jovens e grande parte de toda a população da cidade, né? Que são jovens e adolescentes. E a atuação dele é muito, muito, muito direcionada para o tema deles. Eu vejo, como regra, em várias subprefeituras, a atuação deles ser bem fragmentada, enquanto é uma pauta tão grande que podia muito bem ser junta e trabalhar em várias pautas juntas de politização de jovens, de engajamento de jovens, né, que a gente está buscando fazer no Conselho. Enfim, é mais uma mostra de que falta muita comunicação entre os diversos conselhos que tem na cidade, que são muitos conselhos. Bom, pessoal, e uma coisa interessante para a gente saber é o que está rolando lá em Pinheiros, como é que está sendo, como é que foram as primeiras impressões de vocês quando vocês chegaram, como se tem algum embate, as fofocas. Não, fofocas não, vai saber um pouco como é que está rolando, como é que está a dinâmica lá dentro do conselho. Se vocês puderem falar um pouquinho para a gente. Bom, o conselho já está lá pela 4ª reunião, mais ou menos, né? O pessoal ainda está bastante empolgado, porque eu tenho experiência da gestão passada, que a galera foi se desanimando com o tempo, então o conselho começou, dos 28 eleitos, começou com umas 20 pessoas e acabou com umas 5 pessoas depois do segundo ano. Nesse, a galera está parecendo mais engajada e animada do que a gestão passada. A galera ainda está com uma dificuldade de saber como se colocar, todo mundo quer levar todos os problemas de uma vez só, todo mundo quer falar tudo que tem acumulado de uma vez só, tudo que todos os amigos levaram de problema de uma vez só. Então, quem já está acostumado com a discussão está tentando organizar em grupos de trabalho para cada tema. Olha, vai falar de arborização ou de luz, que são problemas pontuais, junta um compilado e leva de uma vez só, não fica levando cada dia 2 ou 3. Fala numa hora e leva uma posição meio pronta, não fica levando problema para um balcão de problemas, né? A gente vê que a galera está aprendendo bastante com o tempo. A gente vê pessoas que estão se colocando já bem melhor ao longo das reuniões. Mas é um processo longo de aprendizado, né? Tem uma questão um pouco polêmica que esse ano parece que tem pessoas mais partidarizadas, de certa maneira, do que a gestão passada. E a gente está tentando conversar com eles para colocar a partidarização de lado e trabalhar para uma abertura, para que todas essas posições se coloquem como população e não como conselho, né? Para que o conselho seja o canal dessa comunicação, mas promete dar trabalho. Acho que o primeiro momento que eu cheguei lá, eu vi que a coordenadora era uma mulher, daí eu fiquei muito feliz porque ela era uma mulher, tipo, meu nome é Madalena e eu sou formada em gestão de conflitos. Eu falei, nossa, linda. E aí a subprefeita também era super paciente, assim, e ao mesmo tempo, não sei, atenciosa e pragmática, eu achei, assim, as duas, muito legal isso. O que mais? As pessoas brigam bastante lá, mas ao mesmo tempo acho que tá tudo bem, ouvindo os episódios de outros conselhos por aí, acho que ok. E a gente tá num processo de só agora começar a formar os grupos de trabalho, então a gente ainda tá caminhando muito lentamente, mas agora a gente tá iniciando o nosso GT de transparência e comunicação. Então todas as reclamações que eu trouxe aqui eu vou poder tomar vergonha na cara e colocar em prática. E aí isso vai ser um desafio também, de entender, por exemplo, mapear Pinheiros, né, entender quais são os problemas lá mais urgentes, assim, do ponto de vista social. E acho que a gente vai conseguir articular com muitos outros conselhos nesse caminho e também fazer a ponte com várias organizações que estão no centro, né? ONGs e, sei lá, setor público também. Acho que tem muitas coisas lá para poder somar no conselho.
Acho que é isso, a gente está tentando entender agora como é que a gente tenta tornar esses processos mais ocupáveis e chamar mais pessoas para participar, assim, porque não adianta só, né, a gente chegar e falar, ó, existe essa reunião, existe esse conselho, está aberto. Mas a gente precisa fazer um convite que as pessoas olhem pro conselho e falem, nossa, eu quero muito participar disso, faz um super sentido na minha vida estar ali, porque é legal e melhora a minha vida, sei lá. É interessante você comentar isso, que hoje, por um acaso, na aula de mestrado, a gente teve a apresentação de um seminário. E aí a gente tava falando, e aí o seminário que apresentou fui eu e outro rapaz sobre participação social. E esse não é exatamente um problema só do conselho participativo, mas das diversas formas de participação social que você tem. Podem ser assembleias, mesmo, sei lá, ombudsman, sabe? Não é ombudsman, é ouvidoria, quando é no setor público. Você não tem uma cultura da população para participar. E em alguns momentos também você não tem do poder público também o interesse que a população participe. Até porque você fazer com que a população participe acaba fazendo com que você divida o poder. Então, e não é do interesse. O vereador, por exemplo, que está na Câmara, ele não é do interesse dele que você tenha uma outra instância de poder na qual o representante não é ele. E isso não é só para o vereador, isso na verdade é para vários dos políticos que aí a gente tem. E aí fica esse embate, porque você tem, por um lado, você quer fazer isso, você fazer com que as pessoas participem mais da sua instância de poder, faz com que ela se torne mais legítima, e só que aí e aí tem essa briga, esse conflito, porque tem outros lados que não querem que a sua instância de poder se torne mais legítima. Isso em todos os conselhos, não só os participativos. Uhum. Então, mas aí a gente vai entrar na história toda de por que a política foi formatada para ser chata, né? Então, tipo, é isso, né? Tipo, não é a questão de tornar divertido não é só porque a gente é celerepe. Você falou certo a primeira vez. Certo. É, serelepe. Serelepe. E aí, é uma coisa assim de resistência, tipo, disfarçada, né? Tipo, você fazer um convite gostoso para as pessoas estarem lá, e aí quando você olha, você ocupou o conselho e tá todo mundo fazendo o que tá forte nelas, né? Mas é bem louco que a gente vê em várias esferas, tanto no legislativo quanto no executivo, quanto nas secretarias, quanto nos órgãos e empresas públicas, tem os dois campos. Tem pessoas que veem como, não, esse cara quer fazer meu trabalho, esse cara quer se meter no meu planejamento, como tem pessoas, e vereadores e diretores que querem falar, não, vamos trazer mais para eles darem mais input para a gente poder usar o input deles como parte do nosso planejamento, porque é isso que a gente quer colocar, que a população participando, dando ideias, dando inputs, dando colaborações, projetos prontos, reclamações. O poder público, ele não vai combater, ele vai usar isso da maneira que for interessante para cada um, para o planejamento de cada um. Tem vereadores que massivamente são contra isso. Aliás, um ponto polêmico do Conselho é isso, que por ele ser regionalizado, claramente atendendo essas demandas de subprefeitura, ele quebra uma das principais pernas que a política ruim da vereança tem usado para fazer política, que é usar a subprefeitura como curral de cada um, cada poderzinho como curral de cada um, e isso bate de frente com isso, que é muito forte em São Paulo. Você tem curral que é de um vereador que o outro sabe que é dele, nem vai falar, então eu já queria meio que uma divisão em várias regiões da cidade, o que é muito maluco e é muito presente ainda. Mas você vê vereadores novos já que trabalham mais em esfera municipal ou temática ou de outra maneira, que estão apoiando o conselho, que estão ouvindo, compartilhando coisas com o conselho, divulgando a ideia, porque entendem que o conselho vai ajudar o trabalho deles de trazer ideias da população, de trazer demandas, posicionamentos da população de forma mais rápida, para ele ouvir e trabalhar em cima. E eu acho muito polêmico isso que você acabou de trazer. O quê? Do curral eleitoral. Mas é polêmico, mas é fato. Porque assim, quando que é legítimo e quando não é, saca? Porque, de certo modo, todas aquelas pessoas que estão envolvidas no conselho participativo, seja qual conselho for, de certa forma estão envolvidas na política legislativa também e vão, eventualmente, entrar e ser candidatos. Sabe? Não, mas o que eu digo de curral não é, tipo, dele trabalhar por uma área. É que no curral eles trabalham para aquela área com favores.
dando ambulância pro cara para o hospital, dando carona pro cara, conseguindo a linha de ônibus pro cara. Trabalhando, o que eu estou falando de combater é a forma de coro eleitoral que trabalha por favores e pontuais, mas, enfim, sempre vai ter representações regionais ou causas regionais que podem ser trabalhadas de uma maneira mais estruturada, né? Não por favor. Que é bem maluco e ainda é presente em São Paulo. Quando a gente fala dessa questão do conselho ser importante, deixar de ser importante, de ter resistência pelo lado do Estado e do governo em abrir mais espaços de participação, eu acho que a gente pode olhar isso pelo lado de quem está no setor público, que é ou eletivo ou não, né? Pode ser funcionário de carreira, ou pode ser um vereador eleito, um prefeito, mas a gente também pode olhar isso pelo outro lado, né? Quando que esses instrumentos de participação, eles ganham espaço, eles se solidificam. Se a gente for olhar, por exemplo, acho que os conselhos de saúde são o melhor exemplo de conselho solidificado que a gente tem no país. E eu tenho uma tendência de achar que isso está muito ligado com o fato da população se engajar nesse conselho, né, da participação efetiva da população nesses conselhos. E aí, desse ponto de vista, o que eu queria perguntar para vocês é o que vocês acham que o conselho pode trazer de mudança e de melhoria efetiva, concreta, no dia a dia das pessoas, e um pouco sobre essa perspectiva, assim, de que as pessoas consigam enxergar essas mudanças e essas melhorias de forma que as pessoas entendam a importância do conselho e se apropriem dele, né? Seja levando demandas, seja participando da eleição do conselho, votando nas pessoas, seja pressionando um vereador, por exemplo, para que o conselho seja mantido. A gente vai ter uma troca de gestão municipal agora, desse ano para o ano que vem, e a permanência do conselho participativo não é 100% de garantia, porque não existe uma lei que garanta os conselhos, eles ainda são mantidos por decreto, e pode ser que o próximo prefeito derrube isso. Então, como que vocês acham que o conselho pode impactar na vida das pessoas de forma que elas entendam a importância do conselho e comprem para si a briga da existência do conselho e da participação e da atuação dele? Abertura de código, sabe? É chegar, falar para as pessoas, existe tudo isso daqui, você faz isso aqui, tipo, ensinar os trâmites de uma forma não tão tradicional, sabe? E, de novo, chamar as pessoas para colarem junto, sabe? Para se apropriarem do processo mesmo e fazerem, sabe? Tipo, com o poder público, sem o poder público. Mas entendendo o que existe ali de recurso para eles, sabe? Tipo, aquele velho papo do, tipo, se o Estado não faz, eu vou lá e vou fazer. Tipo, não preciso, sabe? Do governo, não sei o quê. Tipo, não, beleza, você não precisa, tem tudo isso aqui pra você e, tipo, tem recurso, sabe, disponível pra te ajudar, sabe? Acho que é um pouco nessa linha, assim, talvez. Tipo, tanto de fazer interlocução com os outros conselhos, tipo, trazer, existe esse conselho, existe isso daqui, tipo, dentro da subprefeitura, a subprefeitura funciona assim, tipo, dentro do conselho participativo tem esse tipo de demanda que você pode exigir ou não, tipo, sabe? É um pouco, de novo, o estado da transparência, que pra mim faz muito mais sentido, tipo, de trazer a informação do jeito que é acessível e não só, tipo, deixar lá disponível em algum lugar guardadinho. Eu acho que meio na linha que a Júlia falou, é um trabalho quase que de educação. Você ensinar a pessoa a falar, olha, você pode fazer isso aqui, funciona assim, não é tão simples que nem você acha, vai dar trabalho, mas esse é o canal, vem colaborar e trazer sua demanda também. É meio que trabalhar uma imagem que a gente tem trabalhado muito para construir, que é a de que o conselho pode, de certa maneira, organizar e estruturar a demanda para definir prioridades, definir planos de ação, em vez de trabalhar como da maneira meio que burra de você falar com quem sabe que tem costas quentes ou com quem é influente, resolver seu probleminha ali, resolver o probleminha aqui, que vai ficar resolvendo probleminhas pontuais para sempre, em vez de trabalhar o problema de uma forma estrutural e resolver o problema. Isso é um trabalho, é uma coisa que dá trabalho de demonstrar, de explicar, e eu acho que um desafio bem grande do Conselho é como que se trabalhar nessa forma estrutural, a resolução do problema e a explicação para as pessoas de como funciona o problema, e ao mesmo tempo mostrar resultados de alguma forma rápida, né? Pequenos, que a gente tentou fazer na gestão passada em Pinheiros também,
A gente começou bastante com o pessoal que estava ocupando o Largo da Batata e fez um canal deles com o poder público para conseguir algumas vitóriazinhas pequenas para eles, para mostrar que ó, o Conselho está ajudando, esse é o canal, o Conselho é um canal para isso, vocês podem usar, usem mais. E até deu certo por um tempo, mas depois até o grupo lá foi atuando em outras áreas, outras questões e foi deixando um pouco de lado essas demandas, né? Mas é um trabalho de construção de educação, de mostrar, ó, esse é o canal, vamos construir, o resultado vai aparecer, nada é imediato, nada é simples e rápido. Se for simples e rápido, vai poder ir embora simples e rapidamente também, né? Vai ser uma coisa muito efêmera. E desconstruir essa imagem que o pessoal tem de favor, de pessoas influentes conseguindo coisas, que é muito presente ainda na política. E diga uma coisa pra gente. Vocês entraram agora e imagino que devem ter várias pautas aí para o restante de 2016. Várias pautas, vários projetos de atuações dentro do Conselho Participativo. E aí a gente queria saber um pouquinho mais como é que é, quais são essas pautas, essa atuação que vocês estão se planejando aí para ter lá dentro. E para ser sincero, não só lá dentro, como também, enquanto conselheiros, também fora do Conselho Participativo. Bom, uma das pautas principais que a gente tem puxado lá, o grupo que a gente está fazendo parte lá com a Júlia, com a Beatriz, com a Madalena, que é a coordenadora, é tentar abrir o Conselho primeiro, tentar chamar mais pessoas, estimular mais pessoas a participarem, colaborarem. E eu, na verdade, tenho atuado muito no Conselho para isso. Eu trabalho em mobilidade, como eu falei, mas os outros canais, tem outros canais que estão trabalhando com pautas municipais e vou colaborar com o pessoal que está lá no Conselho nessas pautas para lá. Tem um pessoal bem interessado em mobilidade a pé, a gente vai tentar colaborar com eles lá, tentar mapear demandas, localizar, direcionar reclamações e pontos. Mas o objetivo principal, eu acho, é abrir o Conselho e tentar trazer mais pessoas para participar, tentar trazer as pautas dele, para eles receberem respostas, ver como que funciona. Enfim, abrir o Conselho. Uma das primeiras coisas que a gente entendeu que a gente tinha que fazer é mapear quais são as organizações não governamentais que atuam na região. Para poder, ligar elas com o Conselho e entender o que o Conselho ia ser útil para o trabalho delas e o que elas já estão fazendo e o que a gente acha que a gente tem que fazer, sabe? Porque tem um pouco essa também. A gente inventa mil coisas para fazer e já tem milhões de pessoas, milhões não, mas centenas de pessoas fazendo. E aí eu tenho uma outra coisa, de fato já existem esses mapeamentos por algumas pessoas do Conselho, mas a gente entende que precisa conectar mais, assim, e sacar quais que são as ONGs regionais e quais são as ONGs que trabalham para a cidade toda. Precisa fazer uns funis, assim. E aí passa por uma coisa, assim, de entender como a gente promove eventos, por exemplo, hackathons na subprefeitura de Pinheiros, sabe? Como que a gente convida as pessoas para estarem naquele espaço e ser útil para elas. E também tem outras histórias que a gente está tentando entender, que acho que é um pouco na coisa que o Rafa falou da educação política. Como que a gente produz materiais, e podem ser digitais, podem ser presenciais, de forma que os conselheiros eles possam distribuir esses conhecimentos para as pessoas, para elas poderem utilizar eles no dia a dia delas, sabe? Conectando mais com os problemas pontuais que elas teriam, sabe, para levar lá. E aí tem também a história de abrir as estruturas, sabe? Que aí eu acho que pra mim já entra o jogo, né? Tudo pra mim é um jogo, gente. Jogo de política, eu só faço jogo de política. Que é, por exemplo, desenhar uma história com a Secretaria de Relações Governamentais, que é também linkar com o CEPOP, linkar com o Conselho. Como que a gente também leva esse tipo de espaço para as outras pessoas, sabe? Eu posso trazer, por exemplo, crianças para participar do CEPOP? Não sei se eu posso, sabe? Mas eu posso muito bem, a gente tem o jogo do executivo, que faz esse exercício, para as pessoas entenderem como que elas distribuem o orçamento, quais são os paradigmas que envolvem, todas as funções, como que é esse processo, como que ele pode ser melhorado. Então também tem essas histórias, assim, de novo de... Quanto que tem? Você sabe qual que é o orçamento da cidade de São Paulo? 42 bilhões. 54. 54. Não, o passado. 52 ou 54. 54. Enfim, por exemplo, coisas desse tipo, sabe? Trazer de uma forma mais divertida os dados do município, por exemplo. Coisas assim. Quer perguntar? Pode ser você. Mas se você quiser que eu fale, eu falo. Mas se você falar, não vou bater em associações de bairro. Não, eu ia falar uma coisa, mas acho que não é o lugar para conselheiro falar.
Madeira vai ficar brava. Não, você fazer. Eu vou levar bronca já. Você pode levar bronca comigo. Por que você leva bronca? Eu falei que o conselho é de zeladoria. Não, hoje nem zeladoria ele é ainda. A Lapa tem um negócio de zeladoria organizado Tem. que funciona A lá. zeladoria da Lapa é super organizada. Ah, sim. Mas, É super organizado o que vocês fazem lá? Nas Vamos reuniões de entrevistar eles. zeladoria? Oi? Reunião de zeladoria? Sim. não, é pra galera levar todas as pautas que o Aristides levou lá. Mas vocês entendeu? fazem isso como que é? Tem algum É, esquema sistemático? Primeira quinta-feira do mês. Mas Toda primeira quinta-feira do mês tem reunião vocês de levam só os zeladoria. informes das coisas que vocês pontuaram? ou Não, vocês... é uma reunião aberta, a população leva demandas. Ah, Mas O é pessoal tipo- faz um protocolo, um ofício ali na hora, se precisar. E na reunião seguinte eles dão feedback. e as pessoas vão. Mas é só de coisas tipo buraco, Zeladoria. árvore, só coisas bem de zeladoria. Mas funciona. Ninguém vai lá falar, olha, tá- Todo mundo que foi na reunião falou que foi ótimo. Aliás, esse é até um ponto da TV Ocupa. Você conseguir... Por exemplo, isso é uma coisa que funcionaria muito bem lá na Sé. Você ter um momento aí da população participar e falar, ó, lá na minha... Hoje mesmo aconteceu isso, que o meu professor lá do mestrado, ele mora aí na Sé e veio falar que não tem serviço de jardinagem lá na rua dele. E tipo, meu, legal você falar isso, mas é um serviço 100% de zeladoria. Então, você ter um momento para a população vir e falar tudo isso, olha, a gente precisa disso, tem uma calçada aí que está com problema, uma guia rebaixada para cadeirante, ou uma árvore que está caindo. E ter um momento para a população ir lá e colocar todas as demandas. Se funcionar na Lapa, por que não funcionaria em Pinheiros? é uma coisa que tem demanda. Muita demanda. Mas um ponto que eu queria falar, falando de outro jeito, Vai, pode falar. A câmera já está focada em você. uma coisa que eu queria falar pondo de outro jeito, não tão agressivo, mas uma coisa que eu queria falar é que a gente tem que ter em mente que tem pessoas que não vão se interessar, que querem usar outros caminhos, que têm outros caminhos pelo judiciário, conhecem um desembargador e blá blá. E é o desafio de tentar pautar descobrir essas coisas que às vezes acontecem por outras vias e ver se a população do entorno concorda, mostrar para a população que ela tem um canal para se incomodar com isso, se for o preciso, né? Mas é uma coisa estratégica que a gente tem que ter em mente. Tem pessoas que não vão usar, que querem outros caminhos, que têm outros interesses, enfim, que não vão ocupar nunca o conselho. Sim. E Em Pinheiros, especialmente. pois é. Eu acho que tem uma coisa legal pra gente dizer, que assim, acho que uma das coisas mais valiosas que o conselho traz pra gente são as perguntas, tipo, de por que a gente não tá tendo certo tipo de pautas lá dentro, sabe? E pra onde que a gente poderia levar essas pautas, por exemplo, as pessoas que são moradoras de rua, no centro, sabe? Tipo, as pessoas que estão, sei lá, fazendo ocupação em prédios. As pessoas que... Aonde, né? A gente consegue articular e ajudar elas também. Tipo, isso é um papel do conselheiro participativo? De certa forma, sim. Então, assim, Enfim, acho que uma coisa legal é que o conselho me trouxe muito essas perguntas de entender como que a gente também dissemina esse tipo de informação, sabe? Que a gente ainda não tem muito bem a resposta técnica pra ela, né? Mas entender um pouco isso também. Agora, pergunta de $1 milhão. A pergunta que não vai aparecer agora, mas futuramente estará lá no vídeo. Bom, gente, tem uma pergunta que eu queria fazer, que é, talvez até, ainda não é, mas talvez se torne um pouco polêmica, que é a opinião de vocês sobre essa questão que está rolando aí na cidade, sobre a eleição para subprefeitos. O que vocês acham? Se vocês acham que vai ser válido, se vocês acham que não, como que está sendo aí o desenrolar dos trâmites da lei. Ouvir um pouco de vocês. Bom, eu acho interessante a discussão, mas antes de falar se apoia ou não, o importante é saber que ela vai dar um baita de um trabalho. Porque ela quebra com mais força ainda uma questão de curral eleitoral que a Câmara de Vereadores usa muito em São Paulo ainda. E como lei ela tem que passar por lá e vai dar muito trabalho para ela passar por lá. Porque é um dos meios
que a gente discorda, claro que é uma política mais saudável, é muito ruim, mas é um dos meios mais usados pelos vereadores, que é a ocupação de subprefeituras com indicações, com conhecidos, em troca de apoio e coisa e tal. É uma realidade triste, mas que é muito comum em São Paulo ainda, e essa lei, mais do que o Conselho dá uma certa arriscada nisso, mas essa lei vai de frente diretamente a isso. E nesse sentido tende a melhorar bastante a relação da população com a sua subprefeitura, tende a estimular a subprefeitura a querer falar com a população, né, até pelo interesse do voto e do acompanhamento, mas é uma lei que tende a dar bastante trabalho. Eu acho que ela vai dar bastante trabalho até para se fazer uma lei interessante, para não quebrar planejamentos municipais, para não se tornar empecilhos ou disputa de briga política, que nem outras esferas são na realidade hoje, né? Mas ela tem pontos bem legais, essa abertura e desse estímulo a mais uma participação política da sociedade. Eu acho que pelo voto não ser obrigatório, como não deve ser, porque não é previsto na lei, ela tende a engajar mais quem já está engajado nas subprefeituras, que é quem está participando dos conselhos, quem conhece a subprefeitura, quem frequenta e acompanha, mas sem dúvida é um canal de abertura legal, que tende a produzir frutos legais, mas que vai dar bastante trabalho e é bem delicado de ser trabalhado. Não sei, assim, pra mim, acho que entram duas coisas principais. Como que vai ser a regulamentação na parte de partidarização dos subprefeitos? Tipo, eles vão precisar sair por algum partido para eles se candidatarem à subprefeitura? Tipo, se sim, temos um cenário muito diferente. Senão, é uma outra coisa. Tipo, como que vai ser a fiscalização da história do financiamento da campanha? Tipo, tem limite de doação? Tipo, como que vai ser feito isso? Tipo, as empresas podem fazer isso? Tipo, tem que comprovar que não tem filiação com não sei, com algum partido da região? Tipo, alguma liderança? Como que vai ser regulamentado o processo? Não sei, acho que é isso. Tudo depende de como que for colocado as letras miúdas desse contrato que vai ser assinado, sabe? É um pouco isso, assim. Pessoal, a gente está chegando no encerramento de mais um TV Ocupa e além de agradecer a presença da Júlia e do Rafael, queria que vocês terminassem falando aí as suas impressões, uma fala de despedida. Bom, mas a mensagem que a gente quer deixar é essa, de que os conselhos estão abertos para serem ocupados. Utilizem os conselhos, levem suas demandas, não utilizem apenas os conselhos, mas canais de transparência, canais de reclamação, canais sociais dos vereadores, diretores dos órgãos da prefeitura. Utilizem esses canais, façam pressão, é um direito que todo mundo tem. São canais muito pouco utilizados ainda. Conversem no seu bairro com seus amigos, com pessoas que têm demanda parecida, se organizem e ocupem a política de modo geral, que dá trabalho, mas tem resultado, sim. Acho que seria muito legal se as pessoas que assistissem esse vídeo trouxessem questionamentos pra gente e fizessem perguntas pra gente responder elas, tipo, questionando mesmo. Então vocês são conselheiros, vocês querem fazer isso, como vocês vão fazer? Não sei, ou então eu quero X coisa, tenho X projeto, tipo, eu quero participar. Como que a gente pode fazer essa ponte também? Obrigada, entrevistadores maravilhosos. A gente está quase no final, a gente vai fazer... Então, pessoal, é isso. A gente teve aqui mais um episódio da TV Ocupa Conselho, com a Júlia e com o Rafael. Obrigado pela presença de vocês. Queria lembrar vocês que essa produção foi feita em parceria com o pessoal da TV Drone. Então, deixar os agradecimentos aqui para o pessoal da TV Drone, o Takahashi, a Mari, o Juliano, o Gabriel. Obrigado, Marcelo. E recomendar também que vocês acompanhem no canal da TV Drone o programa Exploit, do Sérgio Amadeu, que vai falar sobre tecnologia e política, então acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui também, né, sobre uma outra perspectiva. E pedir para vocês, assim como a Júlia comentou, que vocês comentem, né, no nosso vídeo, nas nossas redes sociais, deixem aí suas perguntas, seus comentários, críticas, sugestões, tanto para a gente da TV Ocupa, o pessoal da comunidade do Ocupa Conselho, e também para os conselheiros, né, que participaram aqui hoje, que são lá da Subprefeitura de Pinheiros. Então fica aí o agradecimento, acompanhe a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube,
curtam a página no Facebook e compartilhem e façam esse material chegar a mais pessoas. Acho que é isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima semana. E, por fim, participe.